Olá, eu sou Ana Raquel e hoje estamos aqui para mais um episódio deste podcast. Podcast este dedicado ao comportamento humano e a uma série de coisas que nos caracterizam e caracterizam as nossas vidas. Hoje o tema é Por que razão eu não ajo? E eu quero abordar este tema de uma perspectiva diferente. Eu percebi que o episódio sobre a procrastinação está em terceiro lugar. E hoje eu quero fazer uma abordagem ligeiramente diferente, porque o da procrastinação pode ser visto, mas hoje eu inspirei-me numa frase que eu vi ontem de alguém que me perguntava: mas por que razão eu não ajo? Não é? Por que razão eu estou nesta situação, sei que não é boa para mim, tenho recursos, mas não faço nada. Então eu queria hoje fazer uma abordagem neste sentido. Nós não agimos e esta não ação é uma vitória. Porquê? Porque para alguém que estava habituado a agir impulsivamente, sem dar atenção às consequências das suas decisões, é óbvio que não agir é uma vitória. E o que é que acontece? Neste processo em que nós vamos tendo consciência daquilo que fazíamos antes, muitas vezes dos erros que cometíamos, das decisões não ponderadas, das consequências das mesmas nas nossas vidas e depois, perdoem-me a expressão, da salgalhada que nós arranjamos, porque cada má decisão gera uma confusão grande na nossa vida que depois tem que ser resolvida. Quando nós começamos a conhecer-nos, a perceber que há zonas erróneas, zonas que são cascas de banana, onde eu costumo dizer, onde nós patinamos, e temos todos que conhecer as zonas onde patinamos. E muitos de nós somos impulsivos, tomamos decisões do 0 ao 100 muito rapidamente, em poucos segundos. E nem todos temos esta capacidade para, sei lá, ouvir o nosso corpo, ouvir a voz da nossa intuição ou aguardarmos o tempo necessário para ter claridade emocional, porque as emoções, na verdade, são muito voláteis. E se num momento eu posso achar que a melhor decisão é esta, no outro momento eu já acho diferente. Então, não tomar decisões com base na, no momento é fundamental. Eu já disse aqui várias vezes, as emoções primárias é para agir no momento. Se nós virmos um cão a correr atrás de nós e a mostrar os dentes, não convém pensarmos como é que daqui a 2 dias eu me vou sentir relativamente a isto. Mas estas são as primárias e as primárias têm como objetivo a nossa sobrevivência. Mas depois todo o espectro de emoções que há, não é? Que quando nós nos sentimos algo relativamente ao nosso companheiro, ao nosso colega de trabalho, a uma determinada situação, a uma proposta, reparem, estas são situações em que nós temos que decidir de uma forma mais ponderada, eu não digo racional, mas digo ponderada. As emoções aportam informação, sim, mas não podem ser as emoções primárias, porque a nossa vida não está em risco. Se eu tenho que decidir algo relativamente a uma proposta de trabalho, à minha relação amorosa ou uma relação profissional, se saio ou não saio daquele emprego, não convém que eu tome decisões assim emocionais do dia para a noite ou até no momento. Então, quando nós somos muito emocionais e estamos habituados a agir de forma impulsiva, há tanta gente que me diz: eu sou muito emocional, eu faço as coisas assim. E a pergunta que eu faço é: os resultados são bons? E normalmente não. Normalmente não. Portanto, precisamos de diferenciar esta questão de emoções que são primárias e que nos permitem, não é, sobreviver, de todas as outras emoções que nos aportam informação, mas que temos que ter tempo, devemos ter tempo para as sentir, para as processar. Porquê? Porque a volatilidade da química da emoção, nestes casos mais concretos que eu estou a falar, não vai ser benéfica, no momento. Precisamos de tempo para percorrer toda a emoção. Eu dou-vos um exemplo. Quantos de nós já não sentiram que, perante uma situação, tem uma coisa com um amigo, nós dizemos: opá, não gosto dele, não me apetece estar mais com ele, ou não faço mais isto, aquilo e aquilo outro. E julgamos o comportamento dele. E dizemos que foi isto, isto, isto e aquilo. Mas depois, passado umas horas,
até percebemos que ele tinha a melhor das intenções, e até percebemos que gosta de nós, e até nos recordamos que é nossa amiga há longa data, não é? E que passamos uma série de coisas juntos. E de repente, aquela sensação de vou cortar e não quero mais falar com ele, transmuta e passa a ser uma sensação de gratidão por termos aquela pessoa na nossa vida, por tudo que já percorremos e vivemos juntos, e conseguimos perceber que esta situação, não é? No momento que aconteceu, provavelmente só sedimentou aquela amizade, só nos permitiu valorizar aquela pessoa e até perceber o quanto de bom ela aporta para a nossa vida. Mas isto só foi possível porque não agimos no momento. E esperamos para sentir todo o resto da onda emocional. Ora, quando e voltando aqui ao tema, por que razão não agimos? Muitas vezes não agimos porque aprendemos a não fazer, a não o fazer. E é uma grande vitória aprender isto. É uma grande vitória porque controlar o impulso de eu vou já do 0 ao 100 dizer isto sem me preocupar com as consequências é uma vitória, uma aprendizagem, uma vitória imensa. Porque eu já falei várias vezes, quando a nossa zona límbica, a nossa zona das emoções, começa a ficar ativada, nós temos poucos segundos para dizer, não, para lá, que isto pode não ser como estamos a sentir ou como estamos a ver, porque senão, não é? Aquilo que eu digo, a amígdala já sequestrou completamente o resto do nosso cérebro, fez refém todo o resto do nosso cérebro, e é ela que manda. E ela diz que aquele nosso amigo é um patife e nós vamos acreditar e agir em conformidade. E provavelmente, passado umas horas ou uns dias, estamos completamente arrependidos. Então, quando nós começamos a fazer um processo de autoconhecimento, que sabemos que somos impulsivos, não agir é uma grande vitória. E agora perguntam-me, mas então por que razão é que depois não conseguimos agir? Porque depois temos que aprendê-lo a fazer novamente. Como? Aprender a fazer ou aprender a decidir e a agir de forma correta para nós. Porque antes agíamos de forma impulsiva e não queríamos saber das consequências. Mas depois, quando nós percebemos que temos esse pitfall, ou seja, temos essa zona errónea ali em nós que somos muito impulsivos, que precisamos de claridade emocional, que precisamos de mais tempo, o que acontece? Começamos a temer esse nosso lado e começamos a deixar de agir. Porque sabemos que temos consciência, porque já temos, não é? Muita consciência das consequências e nos recordamos de todos os erros que cometemos no passado, de alguma forma bloqueamos a ação porque dizemos assim: pá, pelo menos aquilo eu não vou fazer. E então, nós precisamos de aprender a agir com base noutros mecanismos, noutras zonas de cérebro, com outras zonas de cérebro, porque agíamos por impulso, não é? Ali, aquela zona emocional a dizer faz, 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 e nós agíamos sem pensar, mas depois, quando passamos a envolver o cérebro todo, digamos assim, no nosso processo de decisão, percebemos que nem sempre, ou quase nunca, tomamos decisões impulsivas com bons resultados. E o medo instala-se. O medo de tomarmos novamente más decisões. E o que acontece, é por isso que eu digo que é uma grande vitória, é que depois de nos libertarmos deste vício, reparem, porque é um vício, agir impulsivamente é um vício. As emoções viciam-nos, eu também já falei sobre isto aqui neste podcast. Então, depois de nos libertarmos deste vício, nós não queremos voltar a ele. Só que podemos voltar, não é? A nós. Isto é, aquele eu descondicionado, que já não está cá para agir assim, com o trigger emocional e assim do 0 ao 100 num segundos, e agimos de forma consciente. E aqui vamos fazê-lo devagar e vamos fazer com baby steps, passinhos de bebê, porque temos que aprender a decidir de forma coerente, consistente e eficiente relativamente à nossa vida. Temos que nos responsabilizar pelas consequências das nossas ações, que era algo que nós antes não fazíamos. Ah, eu fiz porque senti e fiz e aconteci. E depois paciência. Não havia responsabilização, nem responsabilização relativamente a nós. E a partir do momento em que nos responsabilizamos sobre as consequências das nossas ações, obviamente passamos a ter medo. Medo
da nossa impulsividade. E por isso é que muitas pessoas, e eu digo que é um grande benefício e dou sempre os parabéns a quem me diz: mas então eu agora estou tão parada? Que bom, pelo menos não está a armar confusão na vida. Então este parado exige depois o quê? Nova aprendizagem. Uma nova aprendizagem para perceber assim, ok, qual é o meu diálogo interior quando eu estou neste processo? Onde é que eu tenho aquela tendência impulsiva ainda para dar o salto? Como é que eu posso fomentar, não é? Este processo de decisão mais consciente, para me capacitar, não é? Para ganhar competências sobre isso. Então, nós começamos a conhecer-nos neste processo. E é óbvio que vamos errar. Então, o medo de não agir é o medo de errar. Ele está sempre. Não, quem não quer agir tem medo de errar. Mesmo quando já está muito consciente. Porque há sempre processos de aprendizagem na vida e nós temos a ideia, uma ideia muito romântica, que a vida é linear. Ok, então eu agora já me conheço bem, eu agora já tenho estas ferramentas, eu agora já tenho estas competências, devia ser fácil. Não, é mais desafiador. Porquê? Porque temos consciência de todos os erros que cometemos no passado. E essa consciência é o que nos ajuda a não voltar a cometê-los. Mas temos depois que perceber que a nossa vida não acontece se nós não agirmos. Então, precisamos de aprender a tomar decisões de forma correta para nós. E esta aprendizagem é apenas mais uma que fazemos na vida e que, à partida, demora muito tempo. Por isso é que a maturidade hoje em dia se alcança mais tarde, porque nós vamos tendo muita consciência daquilo que está a acontecer, temos cada vez mais ferramentas, temos cada vez mais recursos e também vivemos cada vez mais. Se nós morrêssemos aos 50, as nossas preocupações eram outras. Agora, com a esperança média de vida a bater nos 90, é óbvio que os 50 seriam aquilo, sei lá, os 30 de antigamente. Portanto, precisamos de novos processos de aprendizagem. E é muito bonito ver pessoas de 40, de 50, de 60 a dizer: Ok, eu tenho este medo, mas é um medo consciente. Melhor um medo consciente do que uma ação inconsciente, porque o medo consciente é trabalhado, é discutido, é processado, é transcendido. A ação inconsciente só gera maus resultados. Então, a ideia é aceitarmos muitas vezes esta não ação como uma grande vitória e perceber que ela nos está a mostrar o desconforto de estarmos agora naquela situação e não agirmos, só nos está a mostrar, olha, chegou o momento de dar dois passos em frente, porque agora já não há um abismo. Não há um abismo no sentido de já não há aquele ímpeto emocional, porque quando nós temos um abismo, não é sensato dar um passo em frente, é sensato é dar dois passos atrás. Mas depois de sairmos deste abismo emocional, de termos consciência daquilo que fazemos e daquilo da forma como as emoções nos impactam e as más decisões também, faz todo sentido, em vez de ficarmos parados, darmos um passo em frente, porque a vida acontece, não é? Para a frente. Mas isto é apenas o processo de aprendizagem da vida, que nós devemos aceitar como sendo contínuo. Bom, eu espero que este episódio tenha sido útil. Nós vemo-nos em breve. Fiquem bem.